Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Espero que vocês superem este momento, que a paz de Cristo possa dominar os corações de todos. A situação não é fácil, mas precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas, de tudo. Se você adoecer, Deus estará no controle. Se você tiver saúde, Deus estará no controle. Se você ganha alguma coisa, Deus está no controle. Se você perde, também Deus está no controle. Então precisamos confiar, saber que Deus faz o melhor. Se Ele permite alguma coisa, Ele sabe por quê. Não é fácil. Nós temos o próprio exemplo de Jesus, que era o próprio Deus como um homem aqui na terra. Momentos antes dele enfrentar a cruz, ele passou um momento de angústia, um tempo de angústia, foi terrível. Sabendo que ia ter que enfrentar aquele sofrimento, não era fácil. Então ninguém gosta de sofrer. E eu já disse da outra vez, né? Se a gente sente dor, a gente grita mesmo, tem que gritar. Mas a gente precisa ter determinado controle, como o próprio Jesus. Sofreu, mas algo controlado. Depois de orar, então ele enfrentou a situação, foi direto para ali, para realmente ser julgado, depois crucificado. Mas a gente percebia que havia um equilíbrio em Jesus. Então precisamos ter equilíbrio. Precisamos realmente aprender a viver crendo na providência do nosso Deus. Mas nós vamos hoje continuar o tema nosso, que é lei e graça. Acho que a gente talvez consiga terminar hoje, mas é um tema extenso, é um tema assim muito profundo, carece de se estudar cada vez mais. Provavelmente o tema que mais nos chama a atenção nas cartas de Paulo. Ele realmente fala muito de graça, fala muito de fé, de salvação. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, ao ler as cartas de Paulo, ao ler a palavra de Deus, você pode nos perguntar. É importante você perguntar. Às vezes eu sinto falta de que os irmãos me perguntem. Ou está sabendo tudo, entendendo tudo, ou então não está entendendo nada, ou então não tem interesse, não é? Mas é importante que vocês cresçam, que vocês aprendam, que Deus realmente possa agir na vida de vocês. Nós vamos orar e depois nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa pregação. Senhor Deus, nós te damos graças por mais uma vez, Senhor, podermos estar aqui levando a tua mensagem. Pedimos a tua proteção para todos os irmãos da nossa igreja, todas as famílias. Nós queremos também te suplicar pelo teu Santo Espírito para que nos auxilie, Senhor, na compreensão clara das Escrituras Sagradas. Nós te agradecemos e te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Nós falamos no início, e até recapitulando, que a lei ela foi introduzida, ela foi trazida por Deus para dar evidência ao pecado, para mostrar ao ser humano que o pecado existia, ou seja, que qualquer ser humano ele é transgressor da ordem divina. Ou seja, se Deus diz faça assim, eu tento às vezes até fazer e não consigo. Existem aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, que não querem obedecer a Deus, mas até existem aqueles que querem fazer, mas não conseguem. Isso só foi possível, essa percepção, a partir do momento em que Deus trouxe a sua lei, ou seja, Deus ordenou alguma coisa. Então, Deus, através de Moisés, ordenou, deu mandamentos. A partir daí, quando as pessoas tentavam cumprir, verificaram que elas eram incapazes de cumprir. Então, por isso que lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, nos diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ficasse em evidência. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E isso a segunda parte a gente verá depois. Eu gostaria até de fazer uma ilustração para a gente deixar isso um pouco mais claro ainda. Vamos supor que você abriu a sua internet e tinha uma propaganda de um concurso de desafios físicos, exercícios físicos, algo dessa natureza. E o que chamou a atenção foi o prêmio, 10 milhões de reais, e muito mais porque seriam selecionados
1.000 pessoas, 1.000 participantes seriam selecionados, os melhores 1.000, então todos eles receberiam 10 milhões. Então você se interessou, encheu os seus olhos, você disse, vai resolver meu problema financeiro, vou participar. Tinha um edital de 50 páginas explicando tudo, todas as regras, mas você realmente com preguiça, não é fácil você ler 50 páginas de um edital. Então eu disse, não, vou participar. Viu mais ou menos como era que fazia para se inscrever, algumas coisinhas assim e tal, e fez e só esperou o dia para chegar. Muito bem. E aí os desafios, alguns, você logo realmente tirou de letra, como se diz. Nadar, né? Atravessar o rio, andar 1.000 metros de bicicleta, prontinho. Correr 200 metros, facílimo. Você então, lá, lutando, correndo, fazendo todas essas atividades e indo muito bem. Chegou um determinado momento que o desafio era o seguinte: salto em distância, pular, né? O salto em distância, mas era o salto simples, sem ser aquele triplo que você fica pingando, né? Toca no solo 3 vezes. Um simples. Salto em distância, você teria que alcançar 50 metros de distância. Você olha assim, não, isso aí não dá, não. Isso é impossível. Não. O recorde mundial é quanto? É 8 metros e 95, eu estava olhando na internet. 8 metros e 95 centímetros, quase 9 metros. Quer que a gente pule 50 metros, mas tinha para passar adiante, teria que pular 50 metros. Você disse, não, não tem condição. Um ser humano de carne e osso, não tem condições de pular 50 metros. Aí quando olhou outra atividade, outro desafio, seria salto em altura. Teria que saltar 20 metros, mas é sem nada, só com o impulso do corpo. 20 metros não teria condições. O recorde é 2 metros e 45 do homem. Ninguém conseguiu pular mais que 2 metros e 45. Então você diz, não, é impossível. Nenhum ser humano de carne e osso teria condições de pular 20 metros de altura. E disse, olha, se eu soubesse que era desse jeito, eu não teria nem me inscrito, porque realmente isso é impossível para qualquer pessoa conseguir ultrapassar. Então, aquela pessoa, ela chegou à conclusão de que passar nesse teste, conseguir alcançar um resultado positivo nesse concurso era impossível para qualquer pessoa. Ninguém conseguiria. E aí a pessoa dizia assim, mas para que fazer um concurso se você sabe que ninguém vai conseguir? A gente sabe que às vezes tem algumas coisas no nosso Brasil, né? Alguns concursos que eles fazem para ganhar dinheiro. A gente sabe, tem que se inscrever e tal. Mas aqui não tem nada a ver com isso. Mas para quê? Na realidade, esse concurso seria para mostrar o seguinte: tem muita coisa que você não é capaz para fazer. Tem muita coisa que é impossível. Você acha até que consegue, mas há desafios na vida que são impossíveis de você conseguir. A lei que Deus mandou foi, na realidade, uma lei de desafios. Ela tinha um prêmio também. E a gente vai ver depois que o prêmio, a gente vai ver agora, que o prêmio seria a vida eterna. Ou seja, se estabeleceu diversos desafios. Se você conseguisse cumprir todos os desafios, então você ganharia a vida eterna. Nós encontramos em Levítico capítulo 18, versículo 5, que é citado por Paulo algumas vezes no Novo Testamento, seguinte: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Foi Deus quem disse isso. Cumpra todos os meus decretos, toda a minha lei. Se você cumprir tudo, sem errar nada, sem falhar em nada, você então vai viver por conta disso, porque você acertou tudo. Ou seja,
Em outras palavras, a gente poderia fazer o que nós chamamos de paráfrase, né? Uma interpretação. Dizer bem assim, se você conseguir cumprir todos os mandamentos de Deus, você então vai ressuscitar. Você vai ter uma nova vida. Só que era impossível. Aí você diz, mas Senhor, por que mandou essa lei se era impossível? Era impossível. Aí o que a palavra de Deus nos diz, e Paulo vai então explicar, a lei veio, não foi para você conseguir o prêmio, porque isso era notório que você não ia conseguir, mas era para você ter consciência de que você não era um super-herói. Você não era de forma alguma um super-herói. Alguém que poderia cumprir todas as coisas determinadas por Deus. Deus queria que você tivesse consciência que você era uma pessoa falha. Você precisa ser humilde e diante de Deus reconhecer que você é falho, fraco, impotente para cumprir a lei de Deus. Então você é um pecador, você é um transgressor. Então a lei ela veio por conta disso. Agora, por outro lado, algo que nós não falamos, qual a razão da lei? Era também para mostrar a perfeição de Cristo, que seria o próprio Deus que viria em homem, em formato de homem, Jesus, que né, teve o nome de Jesus. Então a lei, de alguma forma, ela mostrou, ela evidenciou que Jesus, ele foi perfeito. Por quê? Agora foi o inverso. É impossível eu provar que você é perfeito como ser humano, porque existe a questão do pecado no pensamento. Até aparentemente você pode até estar cumprindo tudo muito bem, mas a nível mental, a nível de pensamento, nós não temos condições de analisar, fazer essa análise. Só que no caso de Jesus, a gente faz o inverso. Como isso? O que é que eu quero dizer? Jesus, ele ressuscitou, ele ganhou a vida. Então, a gente faz o inverso. Ora, se Jesus ressuscitou, se Jesus ganhou a vida, que era prometida pela lei, então foi porque ele foi perfeito. Porque a lei diz que isso será possível se a pessoa fosse perfeita. Ninguém, nenhum ser humano conseguiu ser perfeito e cumprir a lei de Deus. Mas no caso Jesus cumpriu, porque ele ressuscitou. A lei não dizia que se a pessoa cumprisse, ressuscitava? Se Cristo ressuscitou, é porque ele foi perfeito. Então Jesus foi perfeito, inclusive nos seus pensamentos. Em tudo, Jesus cumpriu. Então a lei ela veio também para mostrar o seguinte: você é pecador, mas Jesus ele foi perfeito. E isso é muito importante no plano de salvação. A perfeição de Jesus Cristo ela é essencial para que a humanidade seja salva. Agora, nós vimos também a questão do conceito de graça. Nós vimos que é favor, que é misericórdia, que é amor. Nós vimos que ela se manifestou de diversas formas, inclusive no Antigo Testamento. Por exemplo, logo no início no Éden, quando Adão e Eva eles pecaram, Deus então, através da sua grandiosa graça, maravilhosa graça, ele logo disse: olha, eu vou resolver o problema do homem. Você pecou, você morrerá, porque eu já tinha dito que você morreria se pecasse. Vocês vão sofrer neste mundo, né? Vai suar para ganhar o pão de cada dia, mas eu vou arrumar uma solução para o pecado. Vou arrumar uma solução para a morte, para vocês voltarem ao estado inicial. E aí é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, a primeira vez em que a palavra de Deus, ou que Deus menciona a salvação para o homem. Já foi lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Nós já temos, né? A informação de que seria possível reverter o pecado, reverter a morte. Então, isso aconteceu pela graça. A graça de Deus fez com que ele imediatamente buscasse uma solução para o ser humano. Foi por conta da graça, do amor pelo homem, da sua misericórdia. Nós vimos então, na primeira pregação, sobre Noé.
Noé foi salvo do dilúvio. Nós encontramos lá Gênesis capítulo 6 e o versículo 8. Nós encontramos. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Nas versões, nós temos aqui. Em português, nós encontramos isso, que o texto diz que Noé encontrou favor. Nós temos graça, uma versão. Nós temos favor. Nós temos na versão internacional benevolência. Encontrou benevolência de Deus. Então, graça é tudo isso: benevolência, favor, misericórdia de Deus. Por conta da misericórdia de Deus, Noé não foi morto. Não foi morto. Simplesmente por conta disso. Então, nós vimos outros casos também. Raabe não foi morta por conta de quê? Da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós vimos, inclusive, também em Êxodo, capítulo 3, 9 e 10, que a graça de Deus, a misericórdia, a benevolência de Deus, libertou os hebreus do Egito. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, o clamor dos seus irmãos chegou até os céus. Eu estou vendo o quanto eles estão sofrendo e eu quero livrá-los. Eu ouvi, eu estou sentindo realmente a situação difícil, então eu quero livrá-los. Mas não foi porque eles fizeram alguma coisa de bem. Mas o próprio Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, então ele achou que deveria libertar o povo lá da escravidão, que eles estavam sofrendo muito ali no Egito. Então, no capítulo 3, 9 e 10, nos diz o seguinte: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Isso foi pela misericórdia, pela graça de Deus. Porque se não foi pelos próprios méritos do povo, então foi pela graça de Deus. E realmente nós vemos que quem conhece a história, eles não fizeram por onde. Não, agora, Senhor, nós merecemos que o Senhor nos liberte aqui da opressão no Egito. Não, não tem nenhuma lógica. Mas foi a misericórdia de Deus que realmente tirou o povo ali e levou para a terra de Canaã. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, é interessante quando Jesus disse: Porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha aqui, a chuva de Deus e o sol de Deus, né? O sol, na realidade. O sol, ele se levanta sobre maus e bons. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço alguma coisa para Deus e aí eu mereço o sol. Não, Deus levanta. A chuva também, como tem caído aqui em Paulo Afonso muito. Aí a gente diz, não, porque eu mereço. Não, Deus derrama sobre todos, sobre justos e injustos. Isso é o quê? Misericórdia de Deus, graça de Deus. Isso é realmente a bondade, a benevolência de Deus. Tem um texto também interessante que se trata de Davi. Jesus realmente citou esse texto em capítulo 12 e o versículo 4, 3 e 4 de Mateus. Eu vou ler para vocês. Jesus respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. A gente vai explicar. No tabernáculo existia uma parte, existia o primeiro santuário, depois existia o Santo dos Santos, onde ficava a arca. Nessa primeira parte, onde entravam os sacerdotes, existia uma mesa, existia o que se chamava de pães da proposição. Então, havia todo um simbolismo com relação a esses pães, mas não é o nosso foco agora. Só saber o seguinte, que esses pães, eles todo sábado, eles eram mudados, vinham novos pães. Então, os velhos, eles retiravam e colocavam os novos. E esses velhos só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Não poderia ser comido
por pessoas estranhas, pessoas que não tinham nada a ver com a família do sacerdócio, o sacerdote. Existe toda uma lei com relação, existe uma série de detalhes, mas a gente simplificando, como o próprio Jesus falou, e diz aqui, mas apenas os sacerdotes poderiam comer. Davi não era da linhagem de sacerdote. E diz o texto, nós encontramos lá em 1 Samuel 13, de 13 a 14, que ele estava fugindo de Saul, chegou com fome e pediu realmente comida, e o sacerdote disse, olha, só tem um pão aqui sagrado, né, do templo. E aí deu esse pão do templo, do tabernáculo, e ele comeu, juntamente com o próprio Jesus aqui, com os seus companheiros. E não aconteceu nada. Nada. Deus não os culpou, Deus não os puniu por conta disso. Não há relato, inclusive confirmado pela própria pessoa de Jesus. Então perceba, eles quebraram a lei de Deus e não foram punidos. É interessante que Saul, o antecessor de Davi, ele sacrificou um holocausto para Deus. Estava muito apressado, não esperou o sacerdote e ele sacrificou. E por conta disso, nós vamos encontrar no texto bíblico dizendo que Deus, através do profeta, disse: olha, porque você transgrediu a lei de Deus, fez uma coisa que só era possível, só era permitido ao sacerdote, então o seu reino cairá. Então perceba, só era permitido ao sacerdote, ele fez e então levou uma punição, e não foi uma punição pequena. Davi fez uma coisa semelhante, comeu dos pães da proposição, né, os pães da mesa ali que ficava no santuário, e não aconteceu nada. Então veja como a misericórdia de Deus age. Não agiu com relação a Saul, porque na realidade Saul agiu de forma, precipitada, agiu de uma forma errada mesmo, e a sua conduta, a sua pessoa, o rei Saul, ele estava andando por caminhos tortuosos, distantes de Deus. O problema de Saul não só foi esse, mas era um problema pessoal da vida dele. Davi, pelo que nos dá a entender, era um servo que agradava a Deus. Era um servo diferente, ele não tinha uma postura como tinha Saul. E no momento de necessidade, fugindo do próprio rei Saul, que estava sendo perseguido para ser morto mesmo, então, no momento de necessidade, ele precisou fazer isso, quebrou a lei de Moisés e não foi punido por Deus, não foi condenado por Deus. Então perceba que a graça de Deus alcançou Davi, a misericórdia de Deus alcançou Davi. Em termos de quem seria aplicada, a lei ou a graça, aqui foi a graça, por conta da postura de Davi, por conta do seu coração, por conta de quem ele realmente era. Não por conta do que ele fez, mas por conta da sua condição espiritual, porque era um servo sincero diante de Deus. Agora, nós gostaríamos de ler aqui um texto que é da mulher adúltera. João capítulo 8, os versículos de 1 a 11, que é um texto muito conhecido, de todos os irmãos. João capítulo 8, de 1 a 11, nos diz o seguinte: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizendo eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. É interessante esse texto aqui.
Primeiramente, nós gostaríamos de dizer o seguinte: Jesus estava debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés estava vigorando ainda, em vigência aqui. Ela tinha valor aqui. A lei de Moisés ela só foi revogada, ela só deixou de ter valor com a morte de Jesus. Quando Jesus fechou os olhos ali na cruz, então a lei, ela não, a partir dali a lei não teria mais valor nenhum. Mas até então tinha. Então, nesse momento de Jesus, o que estava valendo era a lei mosaica. E a lei mosaica realmente dizia lá que a punição para o adultério seria a morte. E essa mulher realmente foi encontrada no ato adulterando. Estava com pedras já para apedrejá-la. E Jesus chega e toma uma postura diferente da lei. E chega e diz para quem estava ali: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca cometeu algum pecado, atira a primeira pedra. E diz que escrevia no chão. Nós não sabemos exatamente o que Jesus escrevia, mas talvez dissesse alguma coisa que intimidou realmente todas as pessoas que estavam ali. Quem sabe dizendo: olha, eu sou Deus, eu conheço todas as coisas, eu sei o pecado de todo mundo. Não sei, alguma coisa Jesus provavelmente escreveu, porque as pessoas ficaram intimidadas e uma a uma foi realmente saindo. Talvez elas começaram a pensar: se Jesus contar os meus pecados, se Jesus disser o que eu fiz, olha, eu adulterei também, eu fiz isso, fiz aquilo, deu errado. Já pensou se os meus pecados vierem à tona e realmente se tornarem públicos, porque Jesus é um profeta? Ele pode ser, eu não acredito, mas quem sabe, na dúvida é melhor ir embora. Então foi embora, todos foram embora. A realidade é essa, e Jesus utilizou da sua graça, ou seja, a lei dizia para apedrejar, mas Jesus deu uma oportunidade. Vá embora. Não cometa mais esses mesmos pecados, mas vá embora. Arrependa-se diante de Deus. Jesus realmente mostrou a sua graça, mas estava no tempo da lei. Uma coisa que eu quero dizer a você é o seguinte, que durante todo o tempo do Antigo Testamento, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus foi manifestado, né? O amor, a graça foi manifestada em muitas vidas, assim como foi na vida de Davi, que fez uma coisa contrária à lei, mas Deus não puniu. Mas outros fizeram coisas piores, como adulteraram, e Deus não puniu. No caso de Davi, nós conhecemos, inclusive, nós já estudamos o caso de Davi. Davi, ele cometeu um adultério, cometeu também um assassinato. E o texto é claro em dizer, nós já estudamos, que o profeta Natan disse: você não vai morrer. Mas algumas outras consequências negativas, realmente, Davi sofreu. É muito interessante quando nós analisamos o caso de Davi, porque Davi estava acima da lei, porque Davi era rei. Então, em termos humanos, ele se considerava acima da lei. Claro, ele era o juiz. O rei era juiz, era quem julgava as pessoas. As causas maiores, mais difíceis, complicadas, quem julgava era ele. Então, realmente, ele estava livre da lei, de certa forma. Mas, da lei mosaica, mas da lei de Deus não. Porque o profeta veio e não veio falando da lei de Moisés. Ele disse: você não vai morrer, mas seu filho vai morrer, mas sua casa vai acontecer a mesma coisa que você está fazendo aqui com a mulher dos outros, vai acontecer com as suas mulheres também, vai acontecer. Outros vão adulterar com ela, e o pior que foi o próprio filho dele. Ele foi perseguido pelo próprio filho, então algumas consequências negativas aconteceram, mas nenhuma penalidade da lei mosaica. Coisas totalmente diferentes, como o seu filho que morreu, como realmente as suas esposas que deitaram com seu filho, né? Então, foi uma coisa, uma aberração. Isso não era punição da lei mosaica, mas foi punição da lei divina. Deus realmente puniu. Do mesmo jeito, nós vamos encontrar outras situações que a gente nem sabe no Antigo Testamento, milhares de situações. Porque entenda o seguinte: para que a lei fosse aplicada de Moisés, era preciso que alguém visse e levasse ao juiz. Como hoje em dia também. Vamos supor, você adulterou, entrou numa casa lá, fez as escondidas, ninguém soube. Vizinho não soube, marido não soube, ninguém soube. Então, isso não chegou ao juiz e a sentença não foi dada. Então, aquela pessoa, ó, ficou livre. Isso foi o que? A graça de Deus.
A graça de Deus realmente, de certa forma, deu essa libertação. Porque se alguém visse, ele ia ser levado aos juízes e iria ser morta, a mulher ia ser morta. Alguém roubou, ninguém sabe quem foi. E aí? Não foi levado para julgamento. A lei não foi aplicada porque simplesmente ele fez a coisa e ficou encoberta. Então precisamos entender que se a pessoa não foi descoberta, foi a graça de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ele permitiu que ninguém soubesse que você não chegasse aí diante de um juiz e ser condenado. Então a graça de Deus, ela se manifestou de diversas formas. De diversas formas. Então nós precisamos realmente entender que quando a gente pensa em graça e quando a gente pensa em lei, a gente precisa perceber o seguinte: a lei ela estava em vigor no Antigo Testamento, mas a graça de Deus nunca deixou de ser uma realidade. Então, muitas pessoas elas foram atingidas pela graça de Deus no Antigo Testamento. Isso eu não tenho sombra de dúvida. De forma alguma, dúvida não tenho com relação a isso. Agora, geralmente se fala assim: hoje é o tempo da graça. Tudo bem, é uma verdade. Precisamos considerar duas coisas. Primeiro, a lei realmente foi revogada. Com a morte de Jesus, essa lei que Deus deu a Moisés perdeu o valor. Poderia ser rasgada. Em termos de leis para serem aplicadas, não precisam ser mais aplicadas. Especialmente naquilo que diz as questões cerimoniais, porque a lei ela tinha também esses aspectos cerimoniais religiosos. No caso de Israel, não era um Estado laico como o Brasil, onde é separado Estado e religião. Quem determina o que fazemos na igreja somos nós, os nossos rituais, tudo concernente à igreja, referente à igreja, somos nós que decidimos. No caso de Israel, não havia essa separação. Então, a própria lei é que regulamentava a igreja, que regulamentava a religião. Então, principalmente nesses aspectos, a lei perdeu todo o seu valor. Não precisava ser cumprida, pelo contrário. Então, ela deixou de ser cumprida. Então, isso dava um aspecto de liberdade. Ou seja, se a lei dizia bem assim: se adulterar, vai morrer, se roubar, vai acontecer isso e isso, se fizesse mentir, vai acontecer isso e isso. Existiam as penalidades. Então, de repente, essa lei ela é eliminada. Então, me dá o quê? Uma sensação: pronto, agora eu estou livre para cometer tudo que não presta. Agora posso roubar, posso adulterar. E Paulo então vai explicar, não é bem assim. Primeiro, precisamos lembrar o seguinte: cada país tem sua lei. E geralmente nós, esses países modernos, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Para viver em harmonia, né, numa sociedade, haver um equilíbrio, ninguém vai aceitar o roubo, ninguém vai aceitar, muitas vezes, a mentira e outras coisas mais. Não vai aceitar. Então, muita coisa já é punida pelo próprio Estado. Nós temos juízes, nós temos tribunais, então muita coisa errada já é punida. Então, já substitui a lei de Moisés. Como seres humanos que moramos aqui na Terra, a própria lei humana, ela já substitui, pelo menos nesses aspectos civis, criminais e tal. Mas outro detalhe existe que a gente não pode esquecer. Existe a lei de Deus. Deus está nos céus olhando cada passo nosso, o que nós fazemos. E com certeza a palavra de Deus ela é clara em dizer que realmente nos pune. Nós vimos hoje nas igrejas do Apocalipse Jesus sendo claro, ali é a voz de Jesus: olhe, eu tenho contra você isso. Se você não se arrepender, eu vou ferir de morte. Foi isso que nós vimos. Eu vou castigar, eu castigo a quem amo. Então Deus está olhando os céus, observando, e ele aplica a sua lei. Ou seja, aquilo que ele acha que é injusto, ele pune. Independentemente de lei de Moisés. Esqueça a lei de Moisés agora.
mas se lembre que existe um Deus que está observando tudo e que ele sabe como faz. Ele não vai seguir aquelas mesmas determinações e penalidades da lei mosaica, mas ele tem o seu método para fazer, como sempre agiu, independentemente da lei, como agiu no caso de Davi, fora da lei mosaica, ele age nas nossas vidas também. Então é preciso eu ter consciência disso. Agora, o que nós precisamos entender é que a lei saiu de foco, a lei ela estava num trono, né? No Antigo Testamento ela era muito visível. Hoje em dia, quem é visível é a graça. A graça de Deus ela não era visível no Antigo Testamento. Apesar de existir, nós provamos e poderíamos mostrar muitas outras situações em que a misericórdia, a benevolência de Deus, ela atingiu, ela alcançou o ser humano no passado, mas ela não estava com tanta visibilidade, ela não tinha sido entronizada, ela não estava no trono. Hoje em dia, quem está no trono é a graça. Hoje em dia, o que realmente fica em foco é a graça, o amor de Deus. Principalmente por conta da morte de Jesus Cristo, porque a maior demonstração de graça, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, é a morte de Jesus na cruz. Então isso foi algo assim grandioso demais. Tal forma que o foco hoje é a morte de Jesus, o que ele fez por nós para nos salvar, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus que ele tem pelo ser humano. Então isso não pode deixar de ser esquecido. Então, hoje a graça que ela está entronizada, ou seja, a evidência é da graça. Mas não quer dizer que Deus não venha punir. Ele pune da sua maneira como ele acha melhor. Ele castiga da maneira. São muitos textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, principalmente, que fala que Deus realmente castiga, que Deus pune, tanto o ímpio como o justo. Nós já estudamos realmente sobre isso. Então, estamos no tempo da graça, mas isso não quer dizer que nós estamos livres para pecar. Paulo diz claramente, né? A lei da natureza, o que eu planto, eu colho. Eu colho. E Deus não se deixa escarnecer. O que eu semear, realmente eu vou colher. Então é importante eu ter essa consciência. Romanos capítulo 5, versículo 21, nos diz o seguinte: assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, hoje, realmente, quem reina é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o reino dela é em termos de visibilidade. Hoje ela está entronizada. Mas o que ela faz hoje, fazia no passado. No passado tinha lei e a lei era aplicada quando o problema, o delito chegava ao juiz. Então a sentença muitas vezes era cumprida. Se realmente era cumprida de uma forma justa ou não é outra história. Como hoje em dia os nossos tribunais, nem sempre a coisa é justa. Com certeza muitos juízes de Israel, eles cumpriram a lei, mas foram injustos com a pessoa. Então essa parte nós hoje já não temos, não nos preocupamos com a lei mosaica. Mas precisamos preocupar com a lei humana, com a justiça humana. Se muitos cometerem delitos hoje em dia, vocês vão, muitas vezes, ter que enfrentar a justiça humana, uma delegacia. Então, e, sobretudo, a justiça divina. Não tem para onde correr. Agora, a graça de Deus ela é manifestada porque tolera muitas coisas, às vezes tem paciência, às vezes a gente erra e Deus, estou tolerando, estou olhando, estou observando, estou deixando. Mas no momento certo, às vezes, quando Deus já não suporta mais, ele diz, não, eu já dei muita oportunidade a você. Né? A minha misericórdia, a minha paciência, agora já esgotou. Então, que todos nós tenhamos consciência, realmente, desse tema. Graça, né? Lei e graça. Qual a diferença realmente disso? O que realmente significa? Então, coloque na sua cabeça. A questão aqui é de visibilidade. No Antigo Testamento existia a lei mosaica e ela estava em evidência. Hoje em dia quem está em evidência é a graça. Mas a graça, ela sempre esteve com o ser humano. A graça de Deus sempre foi manifestada. E a forma mais evidente, a forma que Deus usou de demonstrar de uma forma grandiosa a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua benevolência para o ser humano, foi através da cruz de Cristo. Foi vindo ao mundo
não só até a cruz, mas até o fato de vir ao mundo como homem, viver como homem, ser perseguido como homem, enfrentar todas essas situações que nós conhecemos, quem conhece os evangelhos, e depois morrer na cruz. Então isso foi uma demonstração grandiosa, e principalmente porque Jesus morreu pelos seus inimigos, né? Pelos pecadores, que nós somos pecadores. Então, qualquer dúvida que você tiver, você nos procure. É um tema realmente muito interessante e que precisa ser bem compreendido para que você possa ler as Escrituras Sagradas, especialmente as cartas de Paulo. Então, compreenda tudo muito bem. Que Deus abençoe sua vida e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais abunde na sua vida. Amém.